Olá, seja bem-vindo ao vídeo desta semana, onde vamos tratar da convolução entre exponenciais multiplicadas por um degrau unitário, certo? Ou seja, são sinais exponenciais que assumem valores não nulos a partir do momento zero. Como sempre, para checar a divisão deste vídeo, dá uma olhada na descrição do vídeo, onde tem os minutos em que cada coisa acontece, certo? Antes de começar, eu vou colocar na tela a convolução operada graficamente, ou seja, um pequeno trecho do vídeo da convolução gráfica, para que se entenda qual que é o resultado esperado dessa convolução. Para chegar nesse resultado, nós fazemos, como sempre, a escrita da expressão da convolução, que é a integral em todo o intervalo de tempo, de menos infinito a mais infinito, do primeiro sinal em função de tal, ou seja, e na lambda 1 tal, u de tal, e do segundo sinal, só que agora em função de t menos tal. Então, e na lambda 2 t menos tal, u de t menos tal, de tal. Segunda etapa, como sempre, a avaliação dos limites em que essa expressão é não nula. Então, este termo só é não nulo para tal maior ou igual a zero, enquanto este termo aqui só será não nulo para tal menor ou igual a t. Isso permite a reescrita dessa integral apenas dentro destes limites. E nós reescrevemos tudo. Este termo aqui, ele pode ser escrito como e elevado na lambda 2t, que multiplica e elevado na menos lambda 2 tal. É apenas reescrever este termo aqui. E, como eu gosto e já expliquei em outros vídeos, a gente mantém a escrita das expressões dos degraus. É interessante notar que este termo ele é uma constante dentro desta integral. Por quê? Porque a variável de integração é tal e este termo não possui tal. Logo, ele é constante. E por ser constante, nós podemos passá-lo para fora da integral. Então, e na lambda 2t, integral de 0 a t. E o que nós podemos fazer com relação a estes dois termos aqui? Será que nós podemos juntá-los de alguma forma? Sim, podemos, porque eles são termos que têm a mesma base e expoentes diferentes. Então, nós podemos juntá-los escrevendo e elevado na lambda 1 menos lambda 2 tal, e copiamos a expressão dos degraus. Agora, nós vamos procurar a antiderivada deste termo aqui. Como é um termo exponencial, a antiderivada também assume forma exponencial. Nós copiamos aqui a constante que foi passada para fora, multiplicamos por 1 sobre esta parte do expoente, e fazemos aqui a antiderivada, que nesse caso vai ser a própria expressão. E na lambda 1 menos lambda 2 tal, copia os dois degraus. U de tal, U de t menos tal. E isso aqui será avaliado nos limites do intervalo de integração, ou seja, em t e em zero. Vamos copiar esta parcela que está fora dos colchetes, e na lambda 2t
dividido por lambda1 menos lambda2. E agora nós vamos avaliar o que está dentro dos colchetes nos limites. Quando nós substituímos tal por t, nós ficamos aqui com e na lambda1t, que multiplica e na menos lambda2t, certo? Aqui eu nada mais fiz do que reescrevi esse termo como produto dos dois termos de mesma base. U de tal, quando tal vale t, U de t. E este aqui, U de t menos tal, quando tal vale t, é U de 0 e U de 0 é 1, certo? Subtraio desta expressão avaliada no limite inferior de integração. Quando tal vale 0, nós temos aqui e de 0, que é 1, que multiplica U de tal, quando tal vale 0, é U de 0, que é 1, e U de t menos tal, quando tal vale 0, é U de t. E nós acabamos de avaliar a expressão dentro dos colchetes. Agora, nós vamos distribuir este termo para dentro dos colchetes. Note que e elevado na lambda 2t multiplicado por e elevado na menos lambda 2t é 1. Então aqui nós vamos ficar com e na lambda 1t. Esse U de t que aparece nas duas parcelas eu vou colocar em evidência para fora dos colchetes. Aqui nós temos 1 e vamos multiplicar por e elevado na lambda 2t. Então, menos e elevado na lambda 2t. A gente não esquece de colocar o U de t, que foi passado para fora do colchete em evidência, e dividir por lambda 1 menos lambda 2. Então, essa aqui é a expressão da convolução de duas exponenciais. Só que essa expressão, ela tem um detalhe muito importante, que nós percebemos quando avaliamos o denominador da expressão. Essa expressão, ela só é válida quando lambda 1 for diferente de lambda 2. Pois no caso em que lambda 1 e lambda 2 são iguais, o denominador dessa expressão vai para zero e ela se torna uma expressão indeterminada. Será que isso quer dizer que a convolução de duas exponenciais iguais, ela talvez tenda ao infinito? Porque note o seguinte, quando as exponenciais elas tendem para zero, e isso vai acontecer sempre que lambda 1 for negativo e lambda 2 também for negativo, quando as duas exponenciais elas convergem para zero, nós sabemos pela convolução gráfica que eu mostrei antes e vou repetir agora, que a expressão da convolução também tende para zero. Será que isso é verdade quando as taxas de decaimento são iguais, já que essa expressão tem o denominador que vai para zero? Então eu vou mostrar na tela a operação da convolução gráfica quando os dois lambdas são iguais. E você pode ver, vamos fazer uma comparação com a convolução anterior, que o comportamento é muito parecido. Nada tende ao infinito, desde que, novamente, a exponencial envolvida na convolução tenda para zero. Então, nós vamos calcular agora a convolução de dois sinais com a mesma taxa de decaimento, porque nós estamos sempre interessados em convolução onde as exponenciais decaem. Então, para calcular essa convolução, não tem mistério nenhum. Nós começamos, como sempre, escrevendo a expressão da convolução. Lembrando aqui que
essas exponenciais também são multiplicadas pelo degrau unitário. Começamos escrevendo a expressão. Aqui é em função de tal, né? Perfeito. E aqui é em função de t menos tal. Trocamos os limites de integração baseado no argumento dos degraus. Então, nós vamos integrar apenas de 0 a t. E na lambda tal, e na lambda t, e na menos lambda tal. Copia as expressões dos degraus. Agora é interessante notar que este termo aqui, ele é constante dentro da integração e estes dois termos nós podemos juntá-los. Só que como eles têm mesma base e o expoente é o oposto um do outro, isso aqui vai resultar em e na zero, porque os termos aqui da potência eles se cancelaram e isso é igual a 1. Então nós vamos ter a constante para fora da integral e dentro da integral nós vamos ter 1 e as expressões dos degraus. Isso aqui resulta em 1 como sendo, perdão, tal como sendo a antiderivada de 1 multiplicado pelas expressões dos dois degraus, avaliados nos limites de integração. Quando tal vale t, nós vamos ficar com t, u de t menos t é u de 0, que é 1, fechou. Menos essa expressão avaliada quando tal é 0, é 0. E isso será igual a t, e elevado na lambda t, u de t. Essa expressão é o cálculo da convolução de duas exponenciais que têm a mesma taxa de decaimento. Se as taxas forem de crescimento, ou seja, lambda for positivo, então isso aqui vai tender ao infinito. Mas se as taxas forem de decaimento, ou seja, lambda for negativo, então isso aqui também vai tender a zero, como nós vimos na convolução gráfica. Agora, um exercício interessante seria tentar chegar nessa expressão aqui a partir da expressão original que nós tínhamos. Vamos dar uma olhada nela? Então, nós tínhamos e na lambda 1t menos e na lambda 2t multiplicado por u de t dividido por lambda 1 menos lambda 2. Era isso, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir lambda, certo? Porque qual que é o problema aqui? O problema é que lambda 1 e lambda 2 não podem ser iguais. Eu vou definir lambda como sendo lambda 1, certo? Ou seja, o lambda 1 é o lambda inicial, o importante. Lambda 2 eu vou escrever como a lambda, certo? Então vamos fazer essa substituição na expressão. E na lambda t menos e na a lambda t, u de t dividido por lambda menos a lambda, certo? Isso aqui é igual ao numerador dividido por lambda 1 menos a. A questão toda é que aqui nós não podemos fazer a igual a 1, porque a igual a 1 zera o denominador, visto que a igual a 1
faz com que λ1 e λ2 sejam iguais aqui por essas definições. Mas nós podemos calcular o limite quando A tende a 1 dessa expressão. Nós não podemos avaliar ela em 1, mas nós podemos calcular o limite quando A tende a 1. Se nós plugássemos A igual a 1 nessa expressão, ela zeraria tanto o numerador quanto o denominador, certo? Então, pode ser que essa expressão tenha um valor válido. Para calcular isso, note o seguinte, que o de t não depende de A. Então, nós estamos tentando avaliar de fato o que acontece com essa expressão aqui. Como ela gera uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, nós podemos aplicar a regra de L'Hopital, ou seja, este limite original e o limite original da parte só em vermelho, ela vai ser igual ao limite quando A tende a 1 da seguinte expressão, da derivada em relação a A deste termo aqui, e na λt menos e na A λt, dividido pela derivada em relação a A deste termo aqui, lambda 1 menos A. No termo de cima, a primeira parcela é constante em relação a A, não depende do valor de A, e, portanto, a derivada dela é zero. A segunda parcela, ela depende de A, de uma forma e elevado na A vezes uma constante, então isso é igual ao produto dessa constante que multiplica A, que no caso é lambda t, multiplicado por e elevado na A lambda t. Na parte de baixo, nós temos lambda vezes 1, que é lambda, é constante em relação a A e, portanto, sua derivada é zero, e menos A vezes lambda, cuja derivada em relação a A é menos lambda. Aqui nós cancelamos menos lambda com menos lambda, ficando com o limite, quando A tende a 1, de t e na A lambda t, e agora essa expressão não tem problema se nós plugarmos o valor A igual a 1, que nesse caso é t e elevado na lambda t, e nós não podemos esquecer de acrescentar aquilo que nós tiramos no início, que era o u de t. Portanto, o limite desta expressão aqui, ele vai receber u de t, e nós chegamos na mesma resposta, na mesma expressão para a convolução de duas exponenciais iguais. Isso nos mostra que nós poderíamos tanto ter calculado a convolução como nós fizemos, quanto avaliado o caso limite como nós fizemos agora. Espero que tenha gostado do vídeo. Em caso de dúvidas ou sugestões, deixa um comentário. Se o conteúdo foi útil, deixa um like e nos vemos na semana que vem.